Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, porta-voz de vinhos da Adega do Pão, e hoje eu tô aqui para facilitar a tua vida, porque se tem uma coisa que é boa nessa vida, é vinho com queijo embutido. Então, eu vou trazer algumas combinações de diferentes estilos de vinhos com diferentes estilos de alimentos, porque assim você vai conseguir montar a sua tábua perfeita. Vem comigo! Bom, a ideia do conteúdo de hoje é ser algo bem prático, para você usar no dia a dia mesmo, porque eu sei que vinhos são super variados, né? Tem vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, eles mudam com relação a textura, taninos, acidez. Quando a gente vai falar numa tábua, também existe variedade, né? Porque se a gente for parar para pensar nos queijos, existem os moles, os amarelos, os queijos mais duros, os embutidos, então nem se fala. Então qual é a ideia? Vamos hoje colocar esses alimentos e vinhos em grupos e isso vai facilitar a tua vida na hora de fazer a combinação. Não é que vão ser regras que você vai precisar seguir à risca, mas pelo menos você vai começar a entender o que fica bom e o que não combina tanto assim e o motivo disso. Então vamos lá? No grupo 1 eu vou colocar os queijos moles, como brie, camembert, que são deliciosos, tem aquela capinha de fungo e o interior desses queijos é bem cremoso, traz uma textura deliciosa e bastante gordura para o nosso paladar. Também podemos colocar nesse mesmo grupo os embutidos mais leves, que me lembra aqui, que me vem à cabeça, peito de peru defumado, peito de frango defumado, que você pode servir enroladinho ali na tábua, fica bem legal. E por fim, eu também incluo nesse grupo os queijos frescos, como ricota, cottage, porque pensa bem, você não vai servir o pedaço da ricota, mas você pode usar ela como uma pasta de um patê. Então você faz uns alhos fritos ali na frigideira, depois coloca na ricota, fica ó, uma delícia. E também o queijo cottage, você pode colocar umas especiarias, pimenta moída em cima, colocar um fio de azeite, também vai deixar a sua tábua bem bonita. E o que esse grupo tem em comum? A leveza. Então, para combinar, a gente vai precisar de um vinho que é naturalmente mais leve e refrescante. Será que eu estou falando do vinho branco? Poderia ser, mas nesse caso não. Vinho rosé eu acho que é a melhor pedida. Esses vinhos são naturalmente leves, refrescantes. Os sabores e aromas vão remeter à fruta fresca. Então, eles vão servir como um complemento de sabor para os seus queijos e embutidos, só que sem sobrepor o sabor dos alimentos. Então é como um temperinho extra, mas deixando os alimentos brilharem ainda. E lembra que eu falei de gordura do queijo brie, do camembert? Os vinhos rosés são ricos em acidez, frescor natural. Eles ajudam nessa limpeza do paladar. Eles limpam literalmente essa capa de gordura que fica no nosso paladar e deixa a sua degustação aí muito mais agradável. E minha indicação do dia é o Clube de Sommeliers Rosé, que tem exatamente essas características que eu falei. É um vinho chileno leve, naturalmente refrescante, que não vai se sobrepor aos alimentos. Indo nessa mesma linha, você pode arriscar também com vinhos brancos em geral, tintos mais leves, para quem só é fã de tinto aí, pode ir no tinto, mas tem que ser bem levinho e eu evitaria os tintos muito encorpados, porque corre o risco deles atropelarem os sabores dos alimentos e essa combinação não é muito bacana. Mas agora, bora para o nosso segundo grupo. Nesse grupo, eu colocaria os queijos amarelos, como Gouda, cheddar, provolone, queijo prato, que tem uma coloração mais amarelada, como o nome já diz. A textura é um pouquinho mais firme e o sabor também um pouco mais marcante. E a gente pode incluir aqui os embutidos de média intensidade. Vamos pensar em mortadela, lombo defumado. Aqui eu trago para você os meus prediletos, porque eu acho que são os vinhos mais versáteis do planeta quando o assunto é harmonização. Os brancos encorpados. E um deles está aqui comigo, ó, que é um Riesling. Mas não é só essa uva que faz brancos mais intensos, não. Eu poderia destacar para você também Chardonnay, Chenin Blanc e a própria Riesling, né? Essas uvas são naturalmente mais intensas, mais aromáticas e fazem vinhos bem saborosos. Isso é importante porque se a gente aumentou a intensidade do sabor dos alimentos, o vinho precisa acompanhar na mesma escala. E o mais legal é que esse estilo de vinho, esse perfil de branco mais intenso, ele dificilmente vai atrapalhar uma comida mais leve. Por isso que eu disse que ele é muito gastronômico, versátil mesmo. E tem outra característica deles que é a untuosidade, palavra bonita, né? Mas na verdade você já parou para pensar no que é untuosidade, que é o fato de você untar
esquentar a panela com manteiga? Então, alguns alimentos e alguns vinhos trazem essa sensação para o nosso paladar. Lembra a textura de manteiga mesmo. Sabe o biscoitinho de vó com farinha e manteiga? Então, é aquela sensação que fica no nosso paladar. Ou mesmo do azeite, né? Tem alguns vinhos que vão mais para esse caminho, principalmente se eles têm estágio em barrica de carvalho, eles podem, né, trazer essa textura para o nosso paladar, e isso vai combinar muito com a textura dos queijos amarelos e daqueles embutidos de média intensidade. Então você está fazendo uma harmonização por semelhança de textura. Bacana isso, né? E minha indicação de rótulo com esse perfil é o Vinha Carrasco Reserva Riesling, também elaborado no Chile, só que dessa vez na costa chilena, então ainda vai ter preservado ali sua acidez, seu frescor natural, que ajuda na limpeza da gordura, mas nesse caso os sabores são muito mais marcados. É um sabor de fruta madura que vai combinar com os sabores mais intensos dos queijos amarelos e dos embutidos. Indo nessa mesma linha, você também pode combinar com tintos leves e tintos até de médio corpo. Eu só evitaria os tintos muito encorpados ou os brancos muito leves, tá? Fica ali no meio do caminho, que é onde você vai se dar bem. E no grupo 3, a gente deixou os alimentos mais intensos de todos quando a gente está considerando uma tábua de frios, né? Os queijos duros como parmesão, grana padano, pecorino, ou aqueles embutidos mais intensos como salame, copa-lombo, presunto cru. Para combinar com esse estilo de alimento, eu traria os tintos versáteis, que são de médio corpo e ainda trazem uma acidez natural, um frescor natural, como esse daqui, ó, Sangiovese, Tini Sangiovese. Mas eu também poderia citar aqui uva Merlot, uva Carmener, uva Garnacha. E você viu que eu falei vinho versátil, corpo médio? Porque é o seguinte, eu acho que a ocasião de tábua de frios embutidos não pede os vinhos mais encorpados. Sinceramente, eu deixo aquele perfil de vinho para um jantar com uma proteína mais pesada, ou até mesmo para o churrasco. Aqui, a ocasião traz alimentos mais variados. Então, por isso eu escolho vinhos de médio corpo que não vão nem se sobressair com relação a esses alimentos, mas também não vão ficar abaixo no quesito intensidade, estrutura. E por fim, a gente tem que lembrar que esses queijos duros ou esses embutidos bem curados vão trazer bastante sal. E o sal é amigo do vinho tinto, porque deixa o vinho mais palatável e mais frutado. Então, quando a gente pega os taninos que estão bem concentrados nos vinhos tintos, eles vão ajudar o sal da comida a brilhar. Olha só que interessante. Mas se você quiser testar esses mesmos alimentos com brancos intensos, vai bem também, tá? Aqui não tem. Eu falei que eles eram versáteis, não falei? Então, aqui tá tudo certo. E olha, o vinho tinto que eu trouxe para você hoje é o Tini Sangiovese, um vinho com custo-benefício maravilhoso. Está disponível na Adega do Pão. Aliás, todos esses que eu citei hoje estão disponíveis por lá, nas lojas, no app, ou até no site, do jeito que você preferir. E esse aqui é o Tini Sangiovese Rubicone. Gostou do episódio de hoje? Então já deixa seu like, compartilha com a galera. E ó, vou deixar uma dica extra, hein? Com relação às quantidades. Isso é o que eu uso quando eu vou receber o pessoal em casa. Então considera aí 200 gramas de queijos, 100 gramas de embutidos variados e 200 gramas de pão. Com relação à água, tenta manter ali para o pessoal 1 litro, pode ser com ou sem gás. E vinho, eu costumo colocar ali meia garrafa por pessoa no cálculo. Mas eu sei que isso pode ser para cima ou para baixo, de acordo com o grupo de amigos. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Cheers! Pão de açúcar.